Podcast CPF mais CNPJ igual sucesso. Hoje, nosso episódio número 4, vamos conversar com um gestor, um grande amigo, que eu tenho admiração pela sua visão empreendedora. Ele tem formação em gestão comercial, está em andamento no curso de administração, tem uma filha, a Ana Carolina, de 12 anos. Ele está na direção dessa empresa desde 2004. Esta empresa tem 31 anos. A empresa é Moda Homem, que foi fundada em 1994, no endereço na Avenida Olavo Moraes, 627, em Camaquã. WhatsApp 51999518868. Artigos masculinos, roupas e calçados. Eu tenho o prazer de falar com meu amigo José Otávio Gavelinski Moraes, natural de Camaquã. Seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É uma honra poder estar nesse projeto tão maravilhoso que tu, mais uma vez, está aí dentro de tantas ideias boas que tu tem. E quando tu me ligou fazendo o convite para participar de um podcast para falar um pouco sobre gestão, sobre a trajetória, eu fiquei pensando, cara, mas como que eu vou fazer isso? Porque é o contrário. Eu que tenho que entrevistar o Jorge, e Jorge, para mim, que é um exemplo. Tu que, para mim, sempre foi uma inspiração e muitos projetos dentro do voluntariado a gente caminhou junto lá para lá. E eu, cara, como é que eu vou fazer? Mas tudo bem, né? Não posso dizer um não pro Jorge. Te disse isso, não, pro Jorge não tem como dizer um não. Então, vamos lá, vamos ver o que vai acontecer. Mas é uma alegria muito grande mesmo poder compartilhar com a turma um pouquinho da nossa história, né? O que a gente faz no dia a dia, o que a gente fez para poder chegar até aqui, né? É uma história bonita tua, Otávio, eu que conheço, e hoje com certeza quem está nos assistindo vai conhecer. A empresa Moda Homem já há mais de 30 anos. Eu até não consegui trazer informação hoje, eu estou pesquisando, até pedi informação do Sebrae e tive informações distorcidas. Qual é o percentual de empresas que passam de 30 anos? Pelo que eu vi, eu acredito assim que seja próximo de 5%. Então já subiu a barra, depois de 30 anos, talvez mais um desafio, e é um grande desafio. Otávio, com quantos anos você começou a trabalhar? Olha, na Moda Homem, com 14, mas já tinha trabalhado antes, né? A gente já tinha uma experiência antes de trabalhar hoje não tem tantas na cidade, mas antigamente aqui, para refrescar a memória, tinha Mirage, a CD Mirage, Alcatraz, grandes parceiros, amigos, eram conhecidos aí. Então, a gente já com 12 para 13 anos, eu já estava na batalha e trabalhava nessas boates na Copa, né? Na Copa mesmo, no caixa, novinho, né? Hoje, a gente sabe que é impossível a gente ver esse cenário e não quero aqui estimular uma danceteria com menores, mas naquele período ali, para 92, 93, né? Eu precisava entrar no mercado de trabalho, tinha amigos, né? Que tinham contato e a gente começou a trabalhar. E aí, em 94, me lembro como se fosse hoje, fiz a minha inscrição no CIE, que era da Associação Comercial Industrial. Então, era dentro do CIE, fiz a minha inscrição no CIE. E eu
Uns 2 meses depois que eu fiz lá minha inscrição no CIE, eu fui chamado, então eu fui uma entrevista. E interessante porque naquela época, né, Jorge, eu era roqueiro, né? Tocava em banda, Já era com uns roqueiro. 14 anos. Já, eu comecei a tocar baixo, eu toquei baixo, comecei a tocar baixo com uns 11 anos. Então já tinha banda de rock, depois, primeiro de punk rock, depois só mudei um pouquinho o perfil para rock, heavy metal, foi dentro circulando, né? Então, mas toquei em banda até meus 21 anos, depois disso. E naquele período era a moda daquele período da gurizada, que vai assistir essa partida vai lembrar, era os bermudão xadrez, eram os bermudão que tinham um fundilhão lá embaixo, assim, a bermuda passava do joelho, larga, xadrez, então a gente comprava esse tecido, tinha que fazer esse bermudão, e eu tinha cabelo comprido. E camiseta de banda. E foi exatamente com esse look que eu fui fazer a entrevista. Exatamente. Então, assim, quem está nos assistindo memoriza. Um bermudão, um guri de 12, de 13 para 14 anos, estava ali, 14 anos, de bermudão xadrez, largo, tênis, camiseta de banca e o cabelo comprido. E nada mais, nada menos, eu fui fazer a entrevista numa loja masculina, de confecção masculina. Né? E, por sorte, né, deu certo. E até porque a vaga era para office boy, né? Então eu tinha um contato dentro da rua. Né? E ali comecei então, como estagiário, como office boy. Pegava naquela época, hoje a gente tem sistema, né? Naquela época tinha os bloquinhos de nota, né? Com carbono. Né? Quem é mais moderno, que tem, botava carbono para tirar nota, ficava uma via no talão. E com aquele talão ali, que é assinado pelo cliente, tinha endereço, eu pegava a minha bicicleta e ia atrás das cobranças. Ia atrás das cobranças. Né? E esse era a minha função, e organização da loja também, de mercadoria, serviço de banco. Né? Então, essa foi a entrada dentro do ramo de uma masculina. A loja essa foi a entrada. E ali, sempre tendo uma grande responsabilidade enquanto pessoa, porque foi muito precoce. A minha história de vida ela é precoce, né? Minha avó me criou, aí a minha mãe hoje mora em Porto Alegre, ela morou anos em Guaíba, e perdi meu pai com 7 anos, então as coisas sempre foram. Eu tive que sempre ter uma responsabilidade bem cedo sobre os fatos, em todos os sentidos. E quando eu entrei no mercado de trabalho, não foi diferente. Né? Não tinha como ser diferente. Eu tinha opa, eu preciso agarrar essa oportunidade, porque eu tenho que fazer por mim. Tá? Então, desde quando eu entrei, eu vi, cara, tá, eu tô de office boy, mas quem sabe, né, eu posso. Aí tinha um outro rapaz, mais dois rapazes que vendiam, e ali eu fui me antenando e ouvindo muito o que eles falavam dos clientes, né? Ouvindo o que eles falavam, ouvindo numeração de roupa, ouvindo. Tá, e aí foi indo. Até que passou um período, deu um movimento grande e eu acabei tendo que atender cliente. Né? Passar para vendas. Num pico assim de data comemorativa, né? Tipo, deu um Dia dos Pais, eu não vou recordar se foi o Dia dos Pais ou Natal, a loja lotou, cara, o office boy sem fazer nada. Vou colocar o office boy para atender. E aí ele foi se testando, mas ainda cometendo muitas gafes. E aqui quero falar uma das gafes históricas minha, quando eu comecei, histórica. Um cliente no inverno, num dia frio, como a gente está no dia de hoje. Chegou um cliente lá e me pediu uma camisa de flanela. E eu perguntei se ele queria curta ou longa. Então, hoje a gente está risada disso, mas aí se tu olha e vê, né, os teus gestores, os teus líderes vendo, né, então, cliente, então, foi piada, né? Cliente até hoje ainda é cliente nosso lá, virou piada toda vez que
lembra dessa história, que para quem pouco está nos assistindo, camisa de flanela é longa porque ela é para inverno. E tá, voltar querendo ver uma camisa de flanela no retorno. Então, eu sempre fui atento a essas questões e percebi, como era uma loja masculina, eu vendia traje, né? E acabei trabalhando ali uns 6, 7 meses ainda com o total do cabelo comprido. E não te falaram nada. Nada, nada. E aí, só que eu queria muito o emprego, eu queria muito aprender, né? E aí eu via que se passou o tempo e que toda vez que eu ia vender um traje, eu não conseguia. Eu conseguia vender camiseta, conseguia vender bermuda, porque eu acho que o cliente olhava e dizia, cara, esse guri para vender uma bermuda serve. Agora, esse guri de cabelo comprido para me vender um traje, não. Então, e aí nós estamos falando de 1994, 95, que aí era muito mais severa essa questão do cabelo comprido, da tatuagem, do próprio brinco, né? Não usei brinco, mas esses 3 perfis assim de atendentes tinha um bloqueio, né? E até que um dia eu então decidi, né, fui lá, rapei minha cabeça, cortei o cabelo. Mas aí radical, cortou. Cortei. Fiquei radical, comecei a mudar, né? Comecei, cara, tem que usar uma camisa para trabalhar, tem que usar uma calça. E, e é essa identificação, né? Que não só numa loja são masculina, mas o teu visual é o teu cartão de visita, assim como o teu sorriso, assim como o teu bom dia. Né? Então, tu tem que te identificar com o ambiente, gerar um ambiente favorável para tu passar segurança para quem tu quer atender. Então, e aí agora, pensando, né, como que eu vou chegar para um cliente naquele período de 95, fazer uma combinação e esse cliente olha para mim e vê com uma bermuda xadrez, uma camiseta de banda, né? Então, esta conexão que muitas vezes, até hoje, né, a gente fica sem entender, cara, como é que eu vou conseguir converter uma venda? E às vezes a gente não consegue converter uma venda porque a gente está passando uma imagem, né? Exato, que não tenha que não tem conexão com o cliente quer. Só que isso, né, até tu entender, porque assim, ó, eu creio, né, Jorge, que a mudança ela só existe de dentro para fora. Em verdade. Então não existe mudança de fora para dentro. Então, cara, se nós botar aqui um grande palestrante, um grande gestor e querer botar a gestão dele, a visão dele de fora para dentro, para mim, para ti, se eu e tu não estiver aberto a essas mudanças, não vai. Então as mudanças elas têm que ser de dentro para fora. Né? E a outra coisa que eu com o tempo entendi, e eu seguido falo isso, que o ser humano é tão perfeito. Ou não. Que a gente só aprende na dor. Tu não aprende no processo leve do negócio. Não aprende a mil maravilhas. Não aprende quando tu tá de bem. Tu aprende na dor. A dor te obriga a criar uma mudança. A criar a mudança de postura, de hábito, de processo. De processos. De inovação. Então, o ser humano aprende na dor. E aí cara, hoje eu entendo, naquela época eu ficava chateado, entende? Hoje eu entendo, cara, é assim que funciona. As pessoas precisam passar por todas as etapas, né? Então, ali naquele período todo, então a gente foi a forma que eu me inseri, né, dentro da moda masculina e pela CLT foi 9, quase 10 anos então. Pela CLT na moda única. De 94 até praticamente 2004. Aí de CLT. E aí sim, passei por todos os processos dentro da nesses 10 anos. 10, todos os processos, a gente de vendas, gerente, comprador. Então, circulei todas as etapas dentro do comércio, cada vez mais me identificando com o ramo, né? Mas também me identificando com a questão de vender, né? Porque a profissão vender ela é muito linda, porque é uma das mais antigas do mundo, né? E tu tem a habilidade de e todo mundo precisa vender alguma coisa. Precisa. Ou produto ou trabalho, ou
enfim, ou imagem, ou ideia. Porque, ó, vamos lá, vamos pensar hoje, né? Hoje, é, não, Otávio, tu tá errado, médico não se vende. Se vende. Hoje o médico tem que se vende. O advogado não vende, se vende. É, Digita agora no Instagram aí, escritório de advocacia, para tu ver se não tem milhares de perfis, o cara fazendo vídeo, tentando prospectar cliente através das redes sociais. Então, hoje, toda a profissão tem dentro dela a parte comercial, que é a parte de se vender. Ou vende o produto ou vende a própria imagem. Então, eu amo essa profissão de ser vendedor pelo fato que envolve toda essa conexão entre o cliente, entre prospectar, entre o briefing, entre tu entender o que o cliente quer, entre tu saber no ramo de varejo, que é bem rápido, né, o processo, entre em 10 em 10 minutos muda o perfil do cliente. Né? Tu está atendendo um perfil de cliente, saiu aquele, tu tem que zerar para outro, entender a necessidade do cliente. necessidade, Encantar o cliente, que é um desafio sempre nosso. Né? ouvir muito mais do que falar, isso é fundamental muitas vezes para o entendimento do que o cliente está em busca. E por que tudo isso? Por que ser vendedor é fantástico? Porque o maior patrimônio das empresas têm são as pessoas, não são os produtos. É. O meu produto, o teu produto, qualquer empresário bem estruturado financeiramente monta um negócio. Tá? Mas e as pessoas? Que é o que envolve o processo de fazer aquele produto ser brilhante e encantar o cliente. São as pessoas. São as pessoas, não é? Não pode eu ter a melhor marca de camisa da minha loja. Se eu não tiver pessoa para fazer o encantamento do cliente, né? E fazer, motivar o cliente a consumir. Então eu acho que o ser humano ele sempre vai ser fundamental dentro do processo do varejo. Tu sabe, Otávio, ontem nós tivemos uma reunião geral aqui na Center Tint, e eu falei de coração que eu penso, né? Que eu ouvi alguém falar uma vez e eu concordo. Eu li alguém falar assim, ó, tire a minha empresa, mas não tire a minha equipe. E eu disse ontem na reunião que nós somos 22 aqui na Sinergias. Se tirasse a nossa empresa hoje e a partir de amanhã nós alugássemos outro prédio na outra rua, abriria uma empresa tudo de novo e começava de novo. Agora, se tirasse a minha equipe, eu não tenho o que fazer amanhã com um estoque de tinta, com uma loja. Então, assim, o desafio a entender, né, a importância das pessoas no processo. Tu sabe que, puxando o gancho desse processo, se a gente recordar, sei lá, não é muito longe. Vou chutar aqui porque eu não tenho exato, 10 anos atrás. A grande preocupação que a gente tinha do varejo 10 anos atrás. Nossa, tá vindo um negócio chamado e-commerce. Nossa, tá vindo um negócio chamado e-commerce que vai acabar com a loja física. Mais ou menos isso, 10 ou 12 anos. Era o que a gente discutia dentro das entidades, era o que a gente discutia, né? Entre os empresários, cara, estamos ferrados. Tá vindo um tal que e-commerce, que agora vão vender tudo pela internet. Eu não vou conseguir mais ter loja física. E aí, o que aconteceu no andar, né, do processo? Veio o e-commerce. Tá aí, tá vendendo. Tá aí, né? Só que o e-commerce, ele se inseriu ao meio, nas entrelinhas das lojas físicas. Né? Ele se inseriu. Ele foi um mecanismo a mais de contato com o cliente. Um mecanismo a mais de venda também, ok? Mas hoje, se tu observar, e se não me falha a memória, a FBV, que começou ontem, durante a Feira Brasileira de Varejo, se não me recordo, o Sebrae está hoje na FBV fazendo experiência de loja física. Como gerar experiência para o cliente dentro das lojas físicas. Eu fui, opa, tá, mas tu entendeu? Tá voltando a A necessidade da da experiência física. do salão de venda física. Eu tô indo amanhã na feira, em Porto Alegre. Agendei para amanhã, 8 horas, nós estamos saindo daqui. Maravilhoso. Até confere se eu não consegui ainda, mas confere isso lá no estande do Sebrae. O que
que isso nos remete? Ao que a gente acabou de falar. As pessoas. As pessoas. Porque, claro que o e-commerce é fantástico na sua praticidade. Ele é dinâmico. Tu está aqui na plataforma, é dinâmico. É. Né? Mas isso, a sociedade entendeu que perdeu o calor do contato, do sorriso. O calor do contato do bom dia, posso te ajudar? O que eu posso fazer por ti? Muito O que nós obrigado. vamos fazer para fechar esse negócio? Pá, Jorge, não, pô, vem cá. Vamos botar aqui, o que está faltando? Sabe? Esses argumentos de negociação, o e-commerce não dá. Claro, tem perfis de cliente que querem e-commerce. Entendeu? Então, eu acho que o ser humano ele é fundamental para dentro dos processos empresariais e os produtos eles acabam sendo alavancados pelas pessoas. A gente até adiantou já, entramos no assunto de clientes, que é a base de qualquer empresa, né? E depois eu voltar à pauta, e antes de nós voltar para clientes, que era a ficha seguinte para nós conversar, né? Em 94 começou com o Office Boy, e em 2004 como empreendedor. Como foi a decisão e como aconteceu o fato, não, comprou a loja, ser empreendedor, como é que aconteceu a transição, vou ser empreendedor, sair da CLT a partir de 2004. O Otávio abriu o CNPJ, criou o CNPJ. E lembrando, estou falando com o Otávio Moraes, loja Moda Homem, e Moda Homem que tem um CNPJ, não é teoria, não é teoria, é realização. Então, quando foi essa decisão e como foi? Foi uma decisão extremamente fácil, eu acho. Porque assim, ó, a loja estava para ser fechada, né? Ia ser fechada ou vendida. E aí o que aconteceu? Eu disse, cara, eu tenho duas escolhas. Amanhã eu estou no mercado de trabalho, desempregado, procurando emprego. Ou eu viro empreendedor. Pronto. Sem dinheiro, não tinha nada. Pronto. Né? E aí eu fui para negociação. Cara, quanto vale a loja? Né? Eu estava lá dentro, então eu sabia. Mas a pessoa coloca o preço. E Tinha mais tu e quantos mais tinha lá? tinha mais 4 naquela época. Tu, proprietário, e mais 4. Aí o que eu tinha? Um carro, um forte carro, que valia 12, 13 mil. É o que eu tinha na minha vida. E um talão de cheque. Literalmente, um talão de cheque. E eu cheguei no dia na minha conta, no banco e disse, cara, eu vou comprar a loja. Você tá brincando comigo? Não, vou. Então a decisão foi antes do CNPJ. O que eu vou fazer? Vamos lá, eu tô com 24 anos. Esse é o momento. Porque se eu cair, eu tenho tempo ainda de vida de me levantar. Agora, se eu adiantar de fazer isso com 50, eu não levanto mais. Agora é o momento. Vou. Não, vou. E aí foi dessa forma que chegou. Eu peguei o carro, peguei um talão e disse quanto é que é. É tanto, tá? Eu preciso de 15 parcelas aqui, certo? Então, se tu vê isso assim, brutamente, tu vai dizer assim, não, isso não existe. Ninguém faz isso. Mas o que eu fiz pré? Eu fiz uma pesquisa com uns 10 principais fornecedores. E fiz uma pesquisa com os 10 principais clientes, formadores de opinião. Liguei e visitei. Os fornecedores eu liguei, os clientes eu visitei. Eu disse, cara, o negócio é o seguinte, tá tendo uma transição, vai acontecer isso, e eu tô vindo de tocar o processo. O que tem dentro? Dos 10 clientes que eu visitei, 9 disse, bah, tu é o cara. Um disse, capaz. Dos fornecedores, 5 disseram, tô contigo. E 5 me disseram, tu é laranja. Quem tu acha que Não tiveram nenhuma meia. Tá, tudo bem. E o cara, tô com 50%, né? Fornecedor. no fornecedor? E Mas 90% do cliente. Tá?
Vai, vai, porque eu só vou conseguir conquistar um fornecedor que está lá em São Paulo, que está lá em Minas, que está lá em Santa Catarina, que ele não está aqui para saber, é Gerando venda. pelo vento. E aí, então, eu disse, tá, estamos com 50%, estamos com 90% e vamos tocar ficha. E foi exatamente isso. E aí, para quem está assistindo, desses 5 fornecedores que disseram que eu Que não que ia não, ajudar. os 5 hoje estão dentro da loja, são meus fornecedores. Né? Estão lá, Demonstrou o estoque, mostrou vai ver. e estão dentro da loja. Então, dessa forma que eu me inseri, eu disse, cara, não tem. Tá? Ou eu dou espaço agora, ou eu vou para o mercado de trabalho e continuo na série. E contou a minha idade baixa, isso eu pesei, isso é importante, estava no início da minha vida, né? Com essa pesquisa que eu fiz. E a expertise que eu já tinha, que eu já comprava, então eu sabia de expertise de marca, sabia expertise de grade, sabia expertise de Claro. composição, Conhecia. já tinha uma carteira de cliente, né? É. Então, claro, isso facilitou um pouquinho o processo. Mas se tu analisar brutalmente, entregar a chave para um carro e talão de cheque, se o gerente da minha conta achou uma loucura, tu imagina as outras pessoas. Né? É. Mas parabéns pela visão empreendedor desafio, mas isso que te levou, essa tua experiência de 94 a 2004, essa pesquisa que tu fez é realmente importante. Então, tá de parabéns. Bom, nós já falamos bastante sobre clientes, que é fundamental para qualquer empresa, pois representa a base do negócio, né? Treinamento da equipe, com certeza tu faz um excelente trabalho. Uma coisa que eu sempre estava lembrando agora é que há bastante tempo, que no meu aniversário vai ser uma ligação à tua loja, parabenizando pelo meu aniversário no dia, né? Então, isso é, a gente nota que mantém um, uma boa relacionamento com o cliente, lembrando datas importantes, meu aniversário, né? Tá de parabéns, Otávio. Otávio, um tema que queria te perguntar assim, ó, que é um tema importante em qualquer negócio. Concorrência, como é que tu vê, como é que tu enxerga a concorrência? Não podemos ficar sem ela. Não podemos. Né? Eu misturando um pouquinho, porque também, né, lido às vezes nos bastidores com política, é a mesma coisa do prefeito não ter oposição. Né? Sim, Tu não tem o frio na barriga, tu não tem frio na barriga, e muitas vezes tu acaba dando passos em pode falso, até te acomodar. dando passos em falso, se acomodar num processo que tu tá tendo e que daqui a pouco tu não tem um norte para saber se aquele processo tá certo ou não, por mais que a gente aprenda dentro da trajetória, a concorrência ela é saudável para todos os aspectos. O que não é saudável é tu querer dizer o seguinte, cara, eu vou trabalhar para acabar com a minha concorrência. Eu acho que isso não é saudável. Não, isso não Né? tem. Mas a concorrência ela é fundamental para o processo de maturação do empresário, entende? Assim como tem pesquisas de mercado que eu faço, né? Tem com certeza colegas meus que fazem pesquisa de mercado dentro da minha loja. Sim. E eu, em Camacô, com os concorrentes que a gente tem, tenho o maior respeito, aprendi muito com eles e creio que hoje tem um pouquinho, dá pouco para eles aprenderem, tá? Mas a concorrência ela é fundamental, ela nos dá o norte e ela nos deixa sempre atentos aos processos e à evolução dos processos. As, quando a concorrência é forte, a régua aumenta. Isso é bom. Isso é bom. A concorrência ela tem que ser forte. E eu acabo viajando muito e vou para outros lugares que tem loja masculina, redes, né, em outros. E sempre onde eu estou em busca de aprender. De lembrar, de aprender, de ser atendido. Eu canso de viajar e mesmo com a loja masculina para ser atendido. Para ser atendido. Para ver como é que está o processo. Na loja, como é que está o processo do vendedor. Para ver se a gente enxerga uma coisa para trazer, Para fazer. para inovar, para aprender. Então eu entendo, tem um espaço para todos. Claro que
o varejo uma pizza, né? Então, a gente sabe que a renda per capita da cidade, o PIB, a gente sabe que Poder é de uma pizza. compra, É, que o que vai mudar daqui a pouco é que um pedaço da minha pizza pode ser menor ou maior que a do concorrente, né? Não tem é, como, tipo, abre 10 lojas masculinas de Camacuã. Não vai crescer a pizza. O mercado é o mesmo. mercado mesmo, é dividir O mercado é o mesmo, vai dividir. demais. O que vai fazer a sobrevivência de mercado da empresa é como eu vou manter o pedaço da minha pizza no tamanho, né? E não perder o espaço. Então, isso eu entendo o importante que eu gosto. E às vezes eu penso que a concorrência, às vezes é bem mais abrangente, né? Tá? O pensamento meu particular. No meu caso, Center Tintas, loja de tintas. O cliente pode ter uma opção, pinto a casa ou troco de carro. Na tua loja, moda online. Compro um terno ou troco o celular. Então, vai aonde? No poder de compra do cliente da decisão. E em cima das divulgações, das publicidades, muitas vezes desperta o interesse, muitas vezes ele segura algo para fazer outro, né? É, Então é bem abrangente essa questão, né? Seguindo, tá? Planejamento é algo extremamente importante, tanto para a nossa vida pessoal, para o CPF, como para o CNPJ. A gente sempre repete aqui que nós realizamos também empresa, como CPF também, nós, em casa, nossa família, enfim. E ontem, inclusive na reunião, a gente falou sobre isso aqui com os colaboradores, né? Nós já vimos dois temas, né, aqui na reunião de ontem, assim. A gente fez um trabalho de qual o sonho de cada um. Aí eles escreveram seus sonhos. E aí, em cima disso, qual o planejamento para chegar no sonho. E para atingir o planejamento, nós abrimos aqui para que cada um faça uma avaliação do seu orçamento familiar. Que através do orçamento familiar consiga se planejar para chegar no sonho. Porque não basta só eu fazer um planejamento, eu tenho que ter um orçamento para cumprir um plano de ação, enfim, para cumprir aquele planejamento. Eu não posso simplesmente dizer assim, bah, em dezembro eu vou fazer tal coisa ou adquirir tal coisa. Não, tem que ter caixa, tem que ter orçamento ou previsão para chegar naquele objetivo, né? sabe que o planejamento ele é extremamente amplo. Lembra que antigamente, quando se falava em planejamento estratégico, há anos atrás, Sim, nós empresários acabávamos, a gente fazia planejamento estratégico de 5 anos, né? De 4 anos, se alterava o planejamento estratégico. Cara, a dinâmica do varejo acelerou tanto que a gente foi diminuindo essas etapas de revisão do planejamento estratégico, que hoje eu, particularmente, reviso meu planejamento estratégico na loja de 6 meses. 6 meses. ótimo. E esse planejamento, ele é fundamental para sobrevivência da família e busca de sonhos e objetivos, mas hoje ele também é fundamental o planejamento. Vou dar um exemplo que a gente passou há 4, 5 anos atrás. As empresas planejadas passaram pela pandemia. As empresas, na sua maioria, que não tinham planejamento, fecharam. É, Fecharam. Porque ali saiu do contexto do que se vivia da noite para o dia. Nós, principalmente, que fomos a tal dos não essenciais, lembra? O tal do não essencial. Imagina uma empresa não ser essencial, que se a gente não tivesse um planejamento em dia para passar por adversidades, tanto um planejamento familiar quanto empresarial, se tem essa dificuldade. Eu concordo plenamente, já muitas vezes eu ouvi tu falar isso, sobre a questão da importância do planejamento, que é fundamental. E o empresário hoje, ele tem que entender aonde ele quer e pode chegar. E isso passa pelo planejamento, porque assim, a gente também, o empreendedor, ele tem que se arrojar, mas ele tem que saber até onde ele pode chegar, tá? Porque tem um
denominador importante aí, um indicador importante da onde ele pode chegar em cada período. E tu trazer isso equilibrado dentro do planejamento favorece. O que eu acho fantástico de ti, Jorge, do teu grupo, esse expertise, é o grande trabalho que eu vejo que tu faz com a equipe, com o colaborador. Isto é fantástico, porque a gente sempre tem papo de empresário com empresário, vamos fazer o planejamento da empresa. Vamos fazer o planejamento de quem? Do CNPJ. Do CNPJ. E tu colocar um planejamento dentro da empresa do CPF do cara, pro cara entender que, cara, porque às vezes o cara pode estar dentro da empresa assim, ó, eu não consigo trocar de carro. Ah, não, vou sair dessa empresa porque eu tô ganhando pouco. E não, porque o que estava faltando para trocar de carro é um planejamento. Um planejamento Familiar do orçamento dele, porque daqui a pouco ele vai se frustrar em sair daquela empresa, começar numa empresa nova, e aí quando ele perceber, ele diz, cara, isso representou 5, 10% só de aumento da minha renda, por que eu não fiquei lá que eu tinha, né? E aí já passou. Então, tu, enquanto empresário, observa isso, fazendo isso com teus cobradores, nossa, para mim é uma entrega social que tu faz a tua equipe que não tem preço. Fazer o cara pensar nos sonhos e objetivos dele. A empresa fazer o cara pensar. Então, parabéns, quero te parabenizar. Eu já confesso que de tanto te acompanhar, eu não tenho a equipe grande que eu tenho, mas de tanto te acompanhar, eu faço isso hoje no negócio. Né? Só que eu não faço em grupo, eu faço one-on-one. Sim. Eu semanalmente eu faço reunião one-on-one com a turma. É uma turma bem menor, né? Então eu consigo fazer tete a tete. E além da conversa de processos, eu entro na conversa de planejamento. E aí, como é que tá? Conseguiu fazer aquilo? Conseguiu comprar o eletrodoméstico dele? Conseguiu comprar? Conseguiu trocar? Como é que vamos fazer para isso? Ó, esse objetivo aqui, se a gente bater esse resultado aqui, vai te dar né, uma projeção X. Então isso é bacana. Bacana. O que a gente fez na empresa, no momento que nós despertar o sonho de cada colaborador, ele tem, digamos assim, mais força para nós trabalhar na parte técnica, né? Porque ontem teve treinamento, parte técnica, atendimento, a gente sempre revisa, faz, mas se forçar só isso, eu tenho um sonho. E aí o quadro dos sonhos deles estão no nosso mural assinado por eles. Tem uns ali que quer passar no concurso. Que bom que cresçam, é isso que faz parte, né? Ótimo, né? Então, assim, a gente quer contribuir com isso também, com pessoas, porque são eles que tocam o nosso negócio, né? Nós, sem pessoas, não fazemos nada. Sabe que eu brinco com o pessoal, né? Eu digo assim, cara, eu adoro trabalhar com quem tem carne. Tem que ter um carne. Vai lá, financia uma coisa, porque eu adoro trabalhar com quem tem conta para pagar. Porque quem tem conta para pagar, a gente consegue tirar da zona de conforto, entende? Exato. Tu consegue, cara, se tu financiou o teu carro, tá com carnê, ou tá com um carnezinho de uma loja, esse cara tu consegue chegar, fulano, ó, sabe lá, parcela lá, sei. Fizer, tu precisa aqui, ó, nós aumentar esse faturamento para X, a tua venda para Y, de comissão e bonificação vai te sobrar a parcela. Então, porque muitas vezes, Jorge, eu tive gente na equipe, várias vezes, que eu dizia, cara, por que tá trabalhando? Joga aprendiz, porque eu me esqueci de dizer que como eu comecei pelo CE, eu não abro mão de sempre ter um estagiário. Em toda essa trajetória aí, eu nunca deixei de ter estagiário na loja. É uma missão minha, porque foi assim que eu comecei. Foi assim que tu começou. Eu Assim te valorizo. Primeiro. Sempre eu tenho um estagiário lá. Só que eu já tive um estagiário que na entrevista, me entrevistando, eu pergunto, tá, por que tu quer trabalhar? Ah, quer trabalhar? Eu tô com 14 anos, 15 anos, 16 anos e minha mãe quer trabalhar. Minha mãe disse que eu tenho que trabalhar. Ok? E, tem que trabalhar, porque
eu tenho que trabalhar porque sim, eu tenho que comprar minhas roupas agora, quero trocar meu celular. E em contrapartida, eu já peguei pessoas com o meu perfil que eu tinha com 13, 14, que ajudavam em casa, e disse, lá, preciso trabalhar porque eu moro com meus pais e preciso ajudar em casa, as coisas de casa de mulher. Eu, opa, Opa, já é diferente. esse aí a gente consegue tirar da zona de conforto. Esse que diz o seguinte, eu preciso pagar minha luz, preciso pagar água, entende? Então, esse jovem que se insere no mercado de trabalho, a gente consegue tirar da zona de conforto. Então, isso é muito bacana, esse trabalho de planejamento do CPF, do CLT que a gente tem. Muito legal. É a nossa intenção passar para eles. Claro, acompanhando aqui, eu vejo que, tem que ser sincero, muito poucos fazem, né? Mas nós estamos todos os anos passando a ideia. Passando a ideia para que eles implantem, né? Falamos, Otávio, sobre gestão de pessoas, praticamente, né? Pessoas entrando, né? E são os pilares que a nossa ideia sempre te trazendo aqui, empreendedor, CNPJ, a gente ouvir e pegar o teu aprendizado, assim como aprendizado contigo, tudo, todos que vêm aqui. E esses dias eu falei aqui com o seu Leonardo e o Rodrigo da sua Becar, e eles colocaram para nós que eles criaram lá um 14º. Quando a empresa atinge a meta de vendas, gera 1/12 aves. A equipe toda. E quando o vendedor atinge, é equivalente também, né? Então, se na empresa 6 meses atingiu a meta do ano, eles fazem a premiação de 6 para ganhar meio salário lá em janeiro de bonificação. E aí eu achei muito interessante que eles criaram uma questão de uma cesta básica pela pontualidade de chegada. Então, no primeiro mês que implantaram, tiveram um número de chegada. No segundo mês, já mais que dobrou a pontualidade. Porque eles acham que é melhor, e concordo com eles, né? Premiar pela essa pontualidade do que reclamar para quem não chega, né? Vai incentivar, uma forma de incentivar. Então, achei muito bacana a ideia deles, né? Otávio, fizemos tudo, trabalhando com pessoas, compramos, vendemos, enfim, marketing. E o acompanhamento de resultado é um indicador importante para a análise, né? De saúde financeira. Certeza, tua contabilidade terceirizada, como é que tu faz, eventualmente, análise de resultado, acompanha junto com o contador. A gente nota, fala por aí, que as pessoas, muitas vezes, não acompanham muito o resultado dessa empresa ali, resultado financeiro. Deixa passar, vão comprando, vendendo e pagando, sabe quanto vende, quanto deve, mas não, muitas vezes não acompanham o que custou o que vendeu e qual é o lucro bruto menos o custo operacional que sobrou de lucro líquido, né? Eu tenho a contabilidade terceirizada, um grande parceiro meu contador, além de contador, é um grande conselheiro de um amigo meu, que é o Cleber Dornelles, nessa trajetória, ele faz Excelente, 18 anos, excelente profissional, quer? 18 anos que ele faz a contabilidade, e não só contabilidade, porque ele me dá assessoria, né? Então isso é Fundamental. eu tenho assessoria e a minha relação com ele é instantânea. A assessoria com ele praticamente é semanal sobre, sobre Ótimo. os processos da loja. E eu acompanho muito ah, e, semanalmente os resultados da loja e de indicadores. Porque o que acontece, Jorge? O que penso eu, né? Entendo ele no meu ramo. O meu ramo, como eu tenho um ticket médio muito alto e acabo trabalhando com grifes, e por incrível que pareça, a grife, a venda final da grife é muito alta. Tá? Então, vamos falar, uma camisa de uma marca específica, tá R$ 500 uma camisa. Sim. E esta camisa tem uma CAP muito menor do que um produto popular. Produto mais econômico. Por exemplo, tenho calça hoje
dentro da loja de R$ 149, que me entrega muito mais do que essa camisa de 500 em margem de lucro, entende? Muito mais. Sim. Mas eu não tenho como não ter esse produto de 500. Só que esse produto da Cliff, tu tá sempre tendo uma com ele, porque ele é extremamente perigoso, porque é um produto de volume alto, que tem uma margem baixa, e se ele lá na curva ABC, ele desce a escala e encalha, fica encalhado, tu perde o teu investimento nele, né? Então, isso a gente tem que trabalhar, trabalho isso de gráfico quase que semanal. E estimula a turma, né? Eu tenho estímulo da turma que eu faço um campeonato de vendas dentro da loja. Todo mês eu pego um produto. Não é produto aleatório, é dentro justamente desses indicadores que eu faço análise. E Certo. o produto que está numa curva ABC, que já está deixando de vender, eu junto ali esse produto e dou uma bonificação no ato, na boca do caixa para o vendedor. Tá? Acordo, precisamos limpar essa semana essas 40 calças aqui. Ela custa tanto, a gente vai vender por tanto, e cada calça vai gerar X de valor monetário. E final do dia já entrega o dinheiro. Já no dia mesmo já Já dá entrega uma o dinheiro. notificação. Pá, chama a atenção. Entende? De produtos, desses produtos que a gente precisa gerar o, o estoque. Como a gente lida com a questão sazonal, isso tem que acontecer porque a gente tem as pontas do final de estação, que pesa muito. Por exemplo, a gente sabe que esse ano vai dar um fio robusto, né? Mas tem anos que E não, não deu. não deu. E o estoque de inverno, ele é muito pesado. Eu estou falando aí, pega aí 100, 200 sobretudo. É. Tá? E tem todo o problema do sobretudo, que 100% lã, por exemplo, para tu manter ele dentro do estoque conservado. Porque a, a, a lã é o filé mignon da traça, né? É, pois é. A lã é o filé mignon da traça. Então, produto 100% lã, tem que ter um cuidado muito grande de tu manter no estoque para um ano para o outro, porque se tu te descuida, né, dentro da empresa, pega manifestação de traça, não tem estoque. É. Entende? Então, esses indicadores nos mostram isso, né? Então, eu trabalho mês a mês, eu faço comparativos dos últimos 3 anos, toda semana. E não só de venda, não só assim, eu vendi R$ 1 essa semana, quanto que eu vendi R$ 1, não. De produto também, de produto, indicador de Não. produto. Para saber o seguinte, cara, o que houve que essa marca de camisa, o ano passado, nesse período, vendeu mais, e essa marca de camisa não está vendendo esse ano. Eu faço essa análise bem mastigada e fico avaliando. Isso que faz a gente hoje estar assim, num equilíbrio importante dentro de estoque. Né? A gente tem um estoque bem razoável. A confecção, não sei como é que é o teu ramo, mas a gente gira em cima de 5 vezes a mais A venda, a 5 venda. vezes o faturamento. Nós aqui o ideal é assim de 2 a 3. 2 a 3, porque gira muito rápido, né? E lá não, porque tem um perfil E a nossa, diferente. tipo, a nossa entrega também é rápida, que eu acredito que a tua não, né? A minha não. A nossa entrega aqui, de 7 a 10 dias já você Porque a consegue minha, por uma. porque as fábricas hoje, algumas, elas estão produzindo em cima dos pedidos. Então, eu não tenho algumas marcas grandes, eu não tenho a reposição. Porque elas estão produzindo em cima do pedido. Por exemplo, eu agora já comprei todo o verão. Tô comprado o verão. Então, vamos lá, eu comprei 700 bermudas da marca X. Em cima dessas 700 bermudas, o cara levou o pedido e a fábrica vai produzir em cima desse pedido. Porque eles também estão em show. Só que as 700 bermudas vai chegar ali para setembro, final de agosto. E eu não tenho, daqui a pouco, conseguir a reposição dela. Sim. Sim.
Porque o cara produziu Encomenda na produção. o cara produziu em cima daquela produção. Não tem como tu comprar mais 100 depois, né? Algumas tem, outras não. Outros não. Como as que não tem, o que eu tenho que fazer? O meu controle de estoque. A minha previsão tem que ser muito ajustada. Entendeu? Tem que ser muito, tem que fazer esse cálculo médio ali. E eu não posso só olhar o que vendeu o ano passado também. Porque o ano passado pode ter dado um veranico, tá? Eu preciso analisar os 3, 4 últimos anos e fazer a média. Para ser mais assertivo na compra, entende? Sim. E isso é algo que eu adoro fazer, saca? É um papel meu. Eu ainda sou o comprador da Madalone, entende? Então, é, toda e qualquer peça que tem dentro da Madalone, eu sou o comprador, eu amo comprar. Mas essa análise com o indicador é semanal. Mas tem o desafio da compra também da moda, né? Tá? Por exemplo, nós tintas, se saiu a cor branca há 5 anos atrás, X latas por mês, mas a probabilidade de sair igual. Agora, na moda, não, né? De repente, uma bermuda ou uma calça que tu comprou há 2, 3 anos atrás, pode sair um modelo novo. Tem isso nesse desafio? Tem esse grande desafio. O que acontece? Claro que nós temos um privilégio comparado com o feminino. Nem se compara. O Sim. feminino, nós estamos falando de uma troca de moda de 3 em 3 meses, né? 3 em 3 meses, tu esquece o estoque. O masculino não. Isso é o masculino tem uma vantagem. São períodos mais longos a evolução de moda. São períodos mais longos que dá tempo de tu te planejar. Mas tu tem que estar atento a esses movimentos, entende? Porque o mercado, às vezes, tenta inserir alguma moda e aí tu tem que ver a tua carteira de clientes se aquilo se encaixa. Eu te dar um exemplo. Faz anos que a gente está usando a calça skinny, slim, com elas calça jeans, né? Lembra da bag, semi-bag, Sim. né? Calça larga, bag, semi-bag. Nós estamos falando de um ano passado, retrasado, o mercado da moda está tentando inserir de novo a calça larga, acho que não está pegando. Em grandes centros ela até pegou. Então o que acontece? Chega o representante disso, tá? São Paulo já está consumindo a calça bag, semi-bag, né? Tá, lá os caras só estão usando calça de linho. Lá é com pesponto, com friso, com prega. Não é uma calça social com prega. Isso. Então tem essa pegada. E aí tu tem que ter um feeling para entender, porque como tu compra 6 meses, 7 meses antes, tu tem que ter o feeling para ver se, cara, a minha carteira de cliente versus o ambiente que a gente está inserido, porque o Rio Grande do Sul é um ambiente mais conservador, né? Para ver se essa moda vai encaixar ou não vai encaixar. Então, é um desafio grande a questão de moda, questão de cor, questão de moda. Camelo, me lembro, Jorge, o quê? 18 anos atrás. Tu que mexe com tinta vai saber. A febre que foi a tal do Tiffany. Tiffany é o azulzinho aquele, azul Tiffany, né? E o Marsala. Marsala é o Bordeaux, tá? O Bordeauxzinho Marsala. Cara, todo mundo que ia casar queria a tal da gravata Marsala. Gravata Marsala, não lembro. Marsala. E aí, tinha que comprar aquele de rolo. Até que chegou um momento que Marsala. Então, a gente tem que, aos poucos, se adaptando dentro do processo. Mas sempre atento. A moda, tu tem que estar sempre atento às mudanças. Fluido. Lembrando, estou aqui com o grande empresário Otávio Moraes, da Moda Homem, endereço Olavo Moraes 627, WhatsApp 51 999518868. Artigos masculinos, roupas e calçados. Nos siga nas redes sociais. Center Tintas Camaquã, Center Tintas na rua Manuel da Silva Pacheco 389, filial em Guaíba. Centeraço, Avenida Cônigo Luiz Valterang, 1233,
Camaquã, fone 3671-1447. Clipe, Livraria Center, Avenida Presidente Vargas, 151, fone 3671-5758. E Fana Marketing Digital, Grande Tauan Oliveira, então, hashtag. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar para ajudar esse conteúdo a alcançar mais pessoas. Otávio, olha, quais, eu conheço vários teus, mas quais assim teus pontos fortes que tu considera e quais os pontos que tu teria a melhorar? Ah, sabe, todas as vezes que me perguntam isso, eu acho que é um grande problema meu de me autoavaliar sobre essa questão. Eu acho que o ponto forte é que eu carrego comigo uma palavra é resiliência. Acho que esse ser resiliente, eu tive que desde pequeno, muito pequeno, praticar a resiliência dentro dos meus sonhos, dos meus objetivos, né? E não desistir dos nossos sonhos é fundamental. Acho que eu tento ser um cara visionário, por mais que agora, depois de 30 anos, estou com um projeto de expansão, mas até então não, porque eu maturei muito para Certo. fiz algumas experiências Em seguida, as internas, novidades, né? se Deus quiser. Em seguida, novidades. Tem previsão de tempo, Otávio? Olha, o projeto está para exagerando 45 dias aí. Olha só, aguarda aí. Aí, por que 45 dias? Porque eu preciso que isso aconteça nesse Dia dos Pais. Ah, ótimo. Então, esse é o planejamento. Então, acho que a resiliência é algo fundamental. Sempre fui um cara para frente, corajoso de enfrentar desafios, né? E não sei se é qualidade, uns acham que é qualidade, outros acham que é diferente. Eu acho que todos os projetos que eu acabo inserindo, eu caí de cabeça mesmo, tu sabe disso. Eu acabo realmente me focando muito nos projetos que eu assumo como responsabilidade. E isso, às vezes, em alguns momentos, se eu pensar na minha trajetória, eu deveria, em algum momento, tirar o pé e dizer, cara, não, vamos respirar, mas não, só foi, e vou muitas vezes para front. Isso, tem momentos que isso acaba virando uma virtude, e tem momentos que não. Eu avalio isso, cara, acho que eu poderia ter recuado, mas enfim, é uma questão de personalidade, né? Mas eu acho que a palavra que define é a resiliência, né? Eu nunca desisti do processo e está sempre enfrentando e me enfrentando internamente. Eu Certo. enfrento muito, né? Eu tenho sempre uma batalha interna, eu sou extremamente quieto, então eu não consigo não estar me movendo, né? Me movimentando em algum projeto, em algo, porque agora, né, saí de um projeto que estava à frente de um projeto de voluntariado e agora vou entrar em outro que é empresarial, que é do meu campo. E eu acho que é isso. Mas eu estou feliz por ti, por esse teu novo projeto. Estou desejando muita sorte, vai dar tudo certo. Amém, amém. E eu admiro, assim, principalmente tua coragem. E do lado, assim, voluntário, eu me lembro da tua posse no Cindy Lojas, que não foi 2018. 2018. No momento que tu teve ali a cerimônia de posse, o Rafael, nosso amigo, disse José assim, Rafael. ele falou uma coisa assim, ó, tu vai ver isso aí agora. Ele disse mais ou menos assim as palavras. E tu fez um grande trabalho de Cindy Lojas lá, quadra associativo, enfim, né? O que tu fez lá. Mas mais do que isso, assumiu o nosso hospital, a contribuição, e eu tive o privilégio de poder fazer parte da diretoria, porque quem fez foi tu, né? Ter à frente, enfim, que é um grande desafio, o maior desafio de nossa cidade, eu acho que é o voluntariado para o ramo da saúde no nosso hospital. E eu, assim, te admiro por isso e te parabenizo, né?
Porque essa experiência do hospital aí foi. Eu- Vocês me espelham, tá? Quando eu digo vocês, Jorge, me lembro como se fosse hoje que entrou todos os ex-presidentes do São Jorge dentro lá da minha loja. Do nada. E aí eu me lembro que eu disse pra você o seguinte, opa, ou eu vou bater a meta do dia, ou eu fiz alguma coisa errada. Entrou todos os 4, 5 presidentes que já tinham dentro da entidade foram lá me botar dentro da minha sala. E eu me lembro que as pessoas disseram, não, ninguém vai sentar, é de pé mesmo, o negócio é o seguinte, é isso. Tu se assustou. E eu, cara, né? E acabou que naquela época, é, e até hoje, que o Fabrício é da minha idade, então ele já é presidente com mais O idade, atual presidente Sim Jorge. que é o atual presidente, eu acabei de idade sendo o mais novo presidente, né? De idade, eu acho que fui o mais novo, que assumi, né? Ali eu tinha 37 para 38, né? Então acho que creio eu, então foi algo que aprendi muito. Eu sempre digo, cara, eu não contribuí com o Cindy Lojas não contribuiu comigo. Eu aprendi muito enquanto empresário, enquanto ser humano. E o projeto voluntário do hospital, o Luiz fala, porque assim, ó, são 406 colaboradores, são mais de 60 médicos. Ali a gente lida com gestão de crise 24 horas. É gestão de crise 24 horas por dia. E é doença, E é a vida das é a pessoas. vida das pessoas. Então, é, aprendi muito, muito, muito mesmo. E uma carga muito grande. Mas, quando tu fala assim do que eu posso melhorar, eu acho que eu posso melhorar em muitas vezes respirar para tomar algumas decisões, principalmente decisões coletivas. Né? Acho que dá uma respirada. Opa, peraí, vamos pensar uns 3, 4 dias para tomar uma decisão, para falar. Acho que isso é algo que muitas vezes eu preciso respirar Inspirar e pensar. e pensar. Isso eu preciso melhorar. Que como essa minha ansiedade de mover as coisas é muito latente, eu preciso pesar isso. E muitas vezes eu falho isso. Tu tem, assim, Otávio, algum líder que tu te inspira, um escritor, palestrante, enfim, alguém que tu segue, que tu admira? Tenho Jesus Cristo. Claro. Esse foi o maior líder, né? É, Toda a história, ali toda a em história. todos os sentidos. Acho que ele é um exemplo de liderança e se pegar a história dele, tem as próprias passagens bíblicas ali, tocava tirando de tudo dali, até mesmo o empreendedorismo. Até empreendedorismo. Então, eu acho que ele é um grande exemplo. Qual é o teu maior sonho? Então, meu maior sonho Ou sonhos? Qual é o teu maior sonho? eu acho que pessoalmente, o maior sonho eu acho que hoje eu estou um belo relacionamento, né, com a Evelyn, que ela trabalha conosco na loja, com minha filha, né, que tem hoje 12 anos. E eu acho que o sonho da gente ver as pessoas que estão na nossa volta, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente deseja bem, felizes, encaminhadas. E quando digo encaminhadas, não digo no sentido só financeiro, mas encaminhadas no sentido da vida, né? Da vida. Acho que o meu grande sonho é ver as pessoas que eu amo, sabendo, tendo discernimento do que é certo e do que é errado, tendo falhas, mas tendo sonhos em busca das realizações. E meu sonho é que, se um dia eu não mais estiver aqui, um dia eu não vou mais estar aqui, que as pessoas possam dizer assim, pô, acho que as pessoas mais próximas, né, cara, eu acho que o Guri deixou um legado, foi correto, foi justo, nunca, né, teve seus defeitos, mas passou por essa terra aqui, por Camacuã, que eu amo Camacuã, e deixou uma marca.
né? Não ser mais nem menos do que ninguém, mas que contribuiu. Então, acho que isso é um sonho que eu tenho. Por quê, Jorge? Porque eu, na minha vida, e aí, de repente, poderia ter falado isso lá no início, eu sempre tive que provar para todo mundo que eu era capaz. Nunca ninguém acreditou em mim. Nunca. Eu sempre tive que provar para todo mundo. Eu, quando comprei a loja, eu inaugurei a loja, muitas pessoas entravam dentro da loja em 2004, na inauguração, Na inauguração. e chegavam até mim e perguntavam: Otávio, cadê o dono? Quero parabenizar o dono. Quem é que comprou? Muitos fizeram isso. Muitos. Agora, Jorge, o ano retrasado, que eu ampliei a loja, eu ouvi de pessoas, e até pessoas empresárias, né? Que disseram: não, não pode, Otávio, não é capaz disso. Alguém tem um investidor que está fazendo isso. E então a minha trajetória sempre foi de ter que mostrar, entende? Que eu tenho capacidade, né? Eu vim de família simples. Isso. O que eu tenho fui eu que adquiri, né? Não foi uma família de bem, não, minha família me ensinou muito os princípios da vida, do que é certo e errado. Acho que esse é o maior tesouro que uma família Com certeza. pode dar para um filho, é ensinar o que é certo e errado, não é dinheiro, é ensinar. É. E mas esse legado de ser o sonho é chegar no final e dizer assim, pô, realmente ele tinha capacidade. Realmente. Mas isso tu pode ter certeza que tu já mostrou e está mostrando. E vai mostrar muito mais. Então, tá vendo? Plenitude, para ti o melhor, com certeza. Eu não sei se foi, mas tem aqui no. Qual o maior desafio na tua caminhada profissional da empresa? Como tu lidou? Não sei se foi a pandemia ou não. Ou teve algum outro desafio maior na tua caminhada empreendedor desde 2004? E como tu lidou com isso? Depois daquele guri de 24 anos comprar a loja displicente do jeito que comprou, né? Disse, cara, tá, é minha, vou lá, eu tenho um talão. Depois desse ato, que para muitos é um ato irresponsável, eu parei e disse, vai, agora sou empresário. E aí, Jorge, sendo empresário, cai por terra todos os 9, 10 anos de CLT. Tu tem que sobreviver aos teus 4, 5 primeiros anos que todo mundo quer. É, Então, aquele período de 94, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, os primeiros 4 anos, sim. nossa senhora, era um Deus nos acuda, era cobrança, era fornecedor, e eu não vou te mandar, e onde tu tá em atraso, e o cartório chegando, e o cara, o que eu faço na minha vida? Pensei várias vezes em desistir. Várias vezes. Várias vezes eu naquela trajetória pensei em desistir. E tive muitas pessoas assim me aconselhando. E eu quero citar três, de várias, né? Certo. Tem muitas, né? Eu preciso focar naquele período. Tu é um cara que me aconselhou muito, mas eu tive uma relação contigo já mais tarde, né? Mas naquele momento ali de 2005 a 2008, eu quero citar aqui seu Leomar Bartes, pai do Fabrício. Quero citar aqui Renatão, Luiz Renato Barbosa. Luiz Renato Barbosa. E quero citar aqui o Dr. Tarso. Cara, foram pessoas que me deram um, né, um maior suporte que alguém pode dar, que não é financeiro, é o suporte de dizer, cara, vai, eu tô aqui. Se tiver que chorar, eu me liga que tu chora comigo. Mas se tiver que rir, tu me liga também, que nós vamos juntos. Que excelente apoio. E que iam lá semanalmente. Semanalmente. Eu falei pro Fabrício esses dias que o pai dele inventava que ia comprar sapato toda semana. Ele inventava, Jorge. O Leomar chegava lá e dizia, pai, chegou meu sapato. E semana passada eu já tinha dito para ele que isso aí chegava de 30 dias, né?
E ele já chegou nessa parte de, "Ô, mas eu te disse que era daqui a 30 dias. Ah, mas tá, eu tava passando por aqui. Não é a mesma coisa, tá? Como é que tá as coisas? E aí, sentado, me dá um café. Como é que tá? Ah, tá assim, 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 assim. Ah, não, não, cara, mas tem que ir por esse caminho, esse outro. E da mesma forma, o próprio Renatão, o Tarso. Então, são pessoas que, naquele momento de gestão, que a gente sabe que tem um momento delicado de 3, 4 anos, o meu foi a ferro e fogo. Os meus Ah, 4, 5 anos foi a ferro e fogo mesmo. Foi pior que a pandemia, porque a pandemia eu ainda já tinha é, a expertise, né, enquanto empresário, estava equilibrado no aspecto financeiro, estoque, principalmente. Então, claro, tive uma queda severa de 60% de venda, né? 60% de venda na pandemia. Mas eu já tinha um mecanismo para sobreviver. Eu já mexia com indicador, já trabalhava com planejamento, sim. entende? Então, cara, aguentar. Tu vê a Usar. importância, né? A importância disso, do planejamento, dos indicadores que deu a segurança de prosseguir. De prosseguir. Senão, né? Não, então, mas ali não, no início, o 2005, 6, 7, 8, ali não. Ali era um jovem, um guri que quis empreender e que, hum, sendo afoito, que é normal da idade, e eu acho que se voltasse eu faria tudo de novo. Sim, Hoje eu não tenho essa parede, né? Hoje eu estou com 45. Hoje, se esses caras aí, tá, vamos comprar uma rede de loja com talão de cheque, né? Ó, tem 50 lojas para comprar, não, tá? Mas nas suas devidas proporções, uma loja para mim em 24 era muita coisa. Para comprar da forma que eu comprei, era muita coisa para mim. E eu tive que tirar habilidade, né? Equipe, montar equipe, porque aí a turma que trabalhava comigo quando eu era CLT não quiseram ficar. aqueles quatro não. Não, uma ficou que eram, tinha mulheres, né? Eram 3 homens e 2 mulheres. Uma ficou, o restante tive que montar a equipe. Porque aí também teve aquela questão da habilidade do seguinte, é que nem o cara que eu e tu jogando bola, né? E aí eu, de uma hora para outra, via teu treinador, né? Então, aconteceu isso, entende? Sim. Cara, pô, o cara ontem era meu colega, Hoje, entende? Então, eu por natural, tive que trocar a equipe e eles entenderam isso, porque não ia dar liga, entende? Porque sim. eu ia ter que. E até esse papel também é um desafio, porque na verdade saiu três que estavam já, Isso, né? Três admissões. Ou não sei na época se tu né? recolocou os mesmos três, né? Mas em três cargos novamente, né? São de gente nova, né? Gente nova, eu tinha que inserir o meu perfil, eu dei uma mudada no layout da loja, outro perfil de compra, eu mudei na compra da loja em 2004 e 2005, eu mudei o mix de produtos, que era o que eu entendi quando eu era CLT, que era necessário mudar o mix, mas eu não era gestor. Então teve uma mudança também de mix de produto, entende? Uma mudança de faixa etária de idade. Eu abri o leque de prospectar faixa etária de idade. Eu tinha uma faixa etária que a gente trabalhava, tá? Que era do senhor, né? A loja focada no senhor. E eu derrubei ela para o jovem senhor, para o jovem e para o jovem senhor. E hoje o jovem senhor é o maior consumidor hoje de moda masculina. O que nós vamos considerar o jovem senhor, né? Foi É a o faixa cara, de idade. é o cara que passou dos 30, 32, que vai ali aos seus 45, 50. Essa é uma faixa que consome muito, muito, porque é um cara que a maioria já está financeiramente estabilizada, ou quase estabilizada, Certo. que tem um poder de compra, que está ativo no mercado. O cara que passa dos 70, por exemplo, que eu também tenho, ele já derruba um pouquinho a margem de compra, por quê? Porque esse cara já está aposentado. Esse cara quer comprar agasalho, entendeu? Esse cara quer comprar uma calça de moletom e ir para a maré.
Então, como é que esse cara não? Aqui, ó, chegou uma camisa e eu falei ali, R$ 500 da marca X, tá? Que eu quero com isso, cara. Eu tô aposentado, eu quero uma calça agasalho que eu vou para Nova York, sabe? Então, esse ali eu já li. E o cara de, sei lá, 25 para baixo, 20, de 20 para baixo, é um cara que está se inserindo no mercado de trabalho. E esse cara tem um poder aquisitivo baixo, né? Ele está se inserindo, está na faculdade ainda, está gastando. Então, ele tem um poder aquisitivo baixo e o meu ticket médio é alto, né? Então, eu não tenho produto um preço muito baixo para me inserir nesse guri de 20 anos para trás, né? Então, o miolo ali fomenta. Então, eu tive que fazer esse ajuste. A gente teve que fazer esse ajuste e concentrar o produto para essa faixa etária, né? Certo. Tudo bem. Otávio, o que você acredita assim que um líder deve ter ou ser? Que é o principal. Exemplo, Jorge. É, Desculpa quem está assistindo. não, mas não tem. Não existe outro tipo de liderança que não seja a liderança do exemplo. Esquece. A liderança de posição não existe. Só existe uma liderança do exemplo. Jorge, se tu me pedir para toda vez que passar pela porta aqui, né, fechar, e tu não fechar, eu duro um mês aqui contigo e eu não vou fechar tua porta porque tu não me dá o exemplo. Hoje o mercado de trabalho não tem mais essa imposição. Cara, eu quero que tu feche aquela porta ali. Eu vou passar ali e vou deixar ela aberta. Mas eu sou eu, porque eu sou o Jorge. Tu tem que ir ali e tu tem que fechar. Acabou isso. Acabou. Então, a liderança do exemplo, e eu tento praticar ela diariamente. Todos os processos internos dentro da loja eu compro. Todos. Todos. Tá? Se eu entro dentro da loja, eu ligo e desligo todo o sistema da mesma forma que eu peço para eles. Da mesma forma. Se a forma de fechamento da loja é uma, de abertura e de fechamento, se o processo de venda é esse, eu pratico diariamente a executar isso. Então, para mim, só tem a liderança do exemplo. Concordo contigo. Não tem, em todos os aspectos, né? No fazer, na humildade, em tudo, né? Eu tenho, normalmente, sempre que eu chego na loja, eu cumprimento todos os meus colaboradores. E algumas vezes na mão, né? Mas normalmente, todos os dias eu cumprimento todos. Então, como que eu vou pedir que cumprimente aos clientes se eu não... Mas de forma nenhuma, não existe. Não existe. É empatia. É empatia, né? Como você divide seu tempo? Trabalho, família, saúde e lazer. Totalmente desregulado. Totalmente fora do que deveria. Principalmente para a saúde. Sabe? Principalmente para a saúde. Totalmente fora, muitas vezes até desregrado em alimentação, desregrado na hora de dormir. Na questão de família, assim, eu disponho do equilíbrio. Isso. Né? A minha companheira, e propriamente também com a minha filha, com minha mãe, né, que não mora aqui, mora em Colé, com a família. Eu tenho um tio muito próximo meu, sempre tô próximo dele. Isso acho que eu tenho um equilíbrio. E mais ainda, eu tenho uma dedicação muito grande a trabalho. Né? Dedicação muito grande essa porcentagem, ela poderia, esse tempo eu reduzir um pouquinho para cuidar da minha saúde. Isso está faltando. O que eu penso e eu procuro sempre existir um desafio, né, de cuidar do CPF. Porque o CPF que vai tocar o CNPJ. E por maior que seja o CNPJ, então não compensa prejudicar o CPF. Então a importância é um desafio realmente a gente criar um hábito, cuidar, mas temos que é um esforço diário de ser implantado, né, para tentar e melhorar. Eu quero ajustando. fazer uma declaração para quem está nos assistindo nesse podcast, que eu te confesso que eu não cuido da minha saúde e tenho uma inveja branca de ti, porque eu te acompanho nas redes sociais. Eu, cara, queria ser o Jorge. Aí tá eu lá sem fazer nada, sedentário, com o celular na mão, olhando o Jorge malhar.
Não me adianta nada. Aí tá eu lá, sem ler o livro, olhando o Jorge fazendo o quê? E a Nádia fazendo uma leitura. E eu, cara, eu quero ser o Jorge. Aí eu, tá, mas eu tô sentado no sofá sem fazer nada. Mas o Jorge tá fazendo por mim. É isso que eu o Jorge tá fazendo por mim. Então é uma inveja branca do Jorge. Mas assim, é, é, eu queria e preciso ter um start nesse sentido, entende? Do exercício físico, da própria leitura. Eu sempre tive dificuldade com leitura. Entende? Eu acho que isso é importante. Então, ter esses tempos para se dedicar a isso, eu acho que isso está me fazendo falta. Eu vou fazer uma coisa então. Te prometo aqui no podcast. Vou comprar um livro na Clip e vou te levar. Um livro que eu tô lendo. Bar do Jingue Diniz. Pai, fora de cena. Né? Então, tá aí. Bah, ele é do Instituto Êxito. E eu tô, já me inscrevi no canal. É uma plataforma de cursos gratuitos. Curso de 1 hora, 70 e poucas horas, todas as áreas, né? E eu vou te falar com uma pessoa. Hoje, não, ontem, falar com uma pessoa que esteve aqui na loja. Ele tem 41 anos. E ele disse que fez um planejamento que com 50 anos vai parar. Ele tem uma empresa. E já a filha começou agora a falar para ele, assim, papai, tem 9 anos. Eu não estou condenando, cada um planeja o que achar melhor para sua vida, o que se sentir em paz, tranquilo, né? Mas aí depois eu penso, pô, não era nem para ter falado. Aí eu disse assim, pai, eu tô com 58 e parece que agora que eu tô começando. Em tudo, né? A empreender, a aprender, a ler, a estudar. Parece que agora que eu tô começando em tudo, né? Eu tenho, nós, dia 4 de junho, é 35 anos de CNPJ, né? Agora, todos os dias de CNPJ. Então, isso é muito gratificante, né? Otávio, o que te vem em mente a palavra pai? Pai, sabe que eu tive muita dificuldade na adolescência, né? Porque eu perdi o pai muito cedo, né? Eu lembro como se fosse hoje, o último final de semana que eu passei com ele. Tinha um técnico ali perto do estadual, que morava perto do estadual. Não sei se tu te lembra do técnico Tildal. Era perto do estadual. E eu me lembro no final de semana antes dele falecer. E eu tava colecionando figurinha, algo de figurinha. Cara, eu enchi o saco dele o final de semana inteiro pra ele comprar figurinha. Acho que ele deve ter gastado um caminhão de dinheiro pra comprar pacote de figurinhas. E eu chegava na casa dele, que era bem pertinho ali. Aí vinha tudo repetindo essa figurinha. Aí ele me pegava na mão, ia lá e comprava de novo os pacotes e levava pra casa. Então, o pouco tempo que eu convivi com meu pai e as memórias afetivas que eu tenho dele, que não são muitas, porque eu convivi pouco tempo, são boas. É de um cara extremamente importante para mim. E, e aqui, né, Jorge, eu sou cristão, mas eu preciso contar referente a um sonho, porque poucas pessoas que não são, que têm outra ideologia religiosa como o espiritismo, pode ser que se identifique com o que eu vou falar. Certo. E ali, depois que ele faleceu, na minha adolescência, eu não tinha aquela presença ali, fez muita falta. E eu me recordo que eu deitava e dormia e pedia pra ele me ligar. E ali um certo dia eu sonhei com ele. E ele veio em meu sonho, numa praça, me sentou, ele usava uma muleta, porque no primeiro problema de saúde que ele teve, ele ficou com dificuldades no lado. E ele me sentou numa cadeira na praça e disse pra mim o seguinte: filho, aonde eu tô bem. Eu não posso te cuidar. Mas quem tá contigo te cuida. Me lembro no sonho. E se levantou. E não virou para casa. No sonho. Se levantou e seguiu. E eu acordei. Então, ali opa. Para mim foi uma das melhores mensagens que ele podia ter me deixado. E não me deixou em vida, me deixou num sonho de dizer o seguinte, cara, eu tô bem. Veio a mensagem. Eu tô bem e quem tá contigo vai estar bem e vamos embora. E
Então, é isso que eu tenho, né, do meu pai. Eu não quis ir no velório dele, queria que eu fosse. Não, eu quero ficar com o... Eu tinha 7 anos e eu disse, eu quero ficar com a última vez que eu vi ele. E por ter convivido apenas 7 anos da minha vida com ele, é um exemplo. E eu tento praticar esse exemplo com a minha filha, entende? Para que ela um dia também entenda a importância que é, né? O pai, a mãe, né? Todos têm o seu papel na vida das pessoas. Mas com certeza é, esse sonho me ajudou bastante. Que bom. E igualmente, assim, a palavra mãe, tudo que vem na mente. Também a minha mãe, que né, eu morei com a minha avó, né? Que a maior parte da minha vida morei com a minha avó. Porque a minha mãe me teve muito nova e sempre foi muito guerreira, né? Me teve Tu morou com nós desde pequenininho. desde os meus 2 anos e pouco, tava fechando 3 anos ali, né? Então a minha mãe me teve muito nova, de 17 para 18 anos. Então, saindo da adolescência. E começando a vida dela, né? E aí teve uma separação do meu pai, e aí, nesse momento, ela precisava construir a vida dela. Ela foi embora para Guaíba, né? E eu acabei, então, ficando com a minha avó. E eu, de paixão, minha mãe. E ela, para mim, ela representa uma pessoa muito guerreira. Eu tenho 2 irmãos, mais 2 irmãos, né? De outros casamentos dela. E a luta que ela teve para criar os filhos, lutando, acordando cedo, batalhando, é um exemplo de perseverança. Tá? Então, o que eu posso dizer é isso. Ela é um exemplo de perseverança e eu carrego isso, né? Essa perseverança, assim, nas minhas dificuldades. Legal. Otávio, assim, estamos chegando no finalzinho do nosso podcast. O que eu quero te perguntar, assim, para nós finalizar. Que lição, que dicas tu fosse deixar, tu gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo e querem empreender ou já são empreendedoras? Tu acha importante, assim. E também alguma coisa, se eu não que relatar, que eu não te perguntei ou não conversamos, tu pode responder. Tá? Mas, assim, A dica, não acredite no não. show. Não acredite no não. Nem para quem quer se aprender, nem para quem já é empreendedor. Não acredite nas pessoas que chegam até ti e digam para ti, tu não vai conseguir. Não é para ti. Vai para outro lado. Faz outra coisa da vida. Sabe o que você tem que fazer com essas pessoas? Se afasta dessas pessoas. Não acreditem no não. Tendo o planejamento correto, com sonhos, com os objetivos. Não existe, por exemplo, Jorge, e aqui é um recado, eu nasci para ser vendedor. É prática. É prática. Existe mecanismo para isso, existe técnicas para isso. Então, a pessoa mais tímida você, se ela praticar corretamente e tiver foco, determinação, perseverança, ela vai ter técnicas de venda. Então, não acreditem no não das pessoas. Acreditem nos seus sonhos e objetivos planejados. Né? Porque uma coisa é ter os teus sonhos e querer fazer de qualquer jeito. Outra coisa é tu montar os teus objetivos onde tu quer chegar, mas planejado. Então, é uma palavra pequenininha, mas acho que isso que eu queria deixar. Não acredite no não das pessoas. Vá em frente. Muito bom. Estamos concluindo, então, nosso podcast. Como? Eu fiquei te devendo No um livro, livro, tá? E mais uma coisa, eu vou te ligar semana que vem e eu quero te convidar para nós fazer uma caminhada. Pode ser de meia hora. Topa? Perfeito. Aceita? Top. Tá, então eu Mas vou aí te tem que ligar. postar na rede social para os caras verem que eu tô cantando. Vou postar duas coisas. Eu vou postar a caminhada e vou postar o livro, tá? E se tu achar até por bem, depois que tu olhar o livro, esse livro vai ser o próximo livro do GES, do nosso grupo de estudo. Se tu olhar o livro, gostar e quiser participar, me luta, porque nós estamos já há 4 anos. No momento estamos em 30 participantes, mas fica à vontade. Mas então é um livro e vamos agendar uma caminhada e postar na rede social. Postar também, fazer uma média do lado do Jorge. Otávio, te agradeço
o teu tempo, conversar com nós, gerar esse aprendizado, e nossa intenção é inspirar pessoas. Eu que agradeço. Esta caminhada de office boy, praticamente quase 10 anos dentro da loja, aquisição da loja, praticamente que nem dizem. Eu vi alguém falar, não iniciou do zero, iniciou no negativo, né? Nem era do zero. Rapaz. Então, eu desejo um sucesso para ti, tua família, para o novo empreendimento aí que em breve estamos na expectativa nos próximos 45 dias, tá? Se Deus quiser. E te agradeço, meu novo Jorge, pela Obrigado. oportunidade de conversar. Obrigado pelo ser humano que tu é. Quero deixar aqui um abraço para a Nádia também. Vocês são um casal fantástico que não só enquanto ser humano, mas vocês são grandes empreendedores. E vocês podem ter certeza que vocês estimulam e são exemplo para muitos empresários aqui da cidade. E eu sou um deles. Muito obrigado. Então, obrigado mesmo pelo espaço aí. Tá bom.